Glória a Deus, nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9 para a glória de Deus. Glória a Deus, vamos esperar o nosso irmão encontrar, para que todos acompanhem dentro da palavra de Deus, possamos interagir a palavra e o Senhor falar conosco através da sua palavra, que é o principal no nosso meio, que a adoração, o louvor é bom, mas a palavra é a que fala dentro de cada coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Efésios capítulo 2. Glória a Deus, Efésios 2. Eu vou ler o versículo 8 e o 9 e a gente dá início a esta palavra. Diz assim, irmãos, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento e aplaudir o nome do Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso e tem falado conosco até aqui através de cada hino, através de cada louvor. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente se fala de graça, quando a gente fala da graça de Deus, eu acho muito interessante, porque a graça de Deus, ela é mais profunda do que muita coisa na Bíblia, que existe na Bíblia. Porque quando se fala da graça, se fala do próprio Senhor Jesus, se fala do próprio Senhor Jesus, que Ele quer estar dentro da nossa vida. E eu acho interessante porque quando a gente busca o que é a graça, a própria Bíblia vai nos mostrar, e se a gente buscar o significado da palavra graça, é um favor imerecido. É um favor em que eu não mereço, é um favor em que você não merece, nenhum de nós merecemos. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos alcançou com esta graça. Aleluia. Eu acho interessante porque muitas das vezes na nossa vida a gente se encontra tão frustrado com as situações que a gente acha que o Senhor nos abandona. Só que a graça dele, após ela alcançar, Ele nunca mais nos abandona. Após a graça dele, ela se encontrar com a nossa vida, Ele nos tocar através dessa graça, nunca mais Ele nos abandona. Ele sempre vai estar oferecendo socorro para a nossa vida. Como isso? Porque talvez a gente pense, mas como que essa graça me alcançou? Essa graça me alcançou e te alcançou antes mesmo que eu e você tivesse nascido. Antes mesmo que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, a graça já tinha nos alcançado. Antes mesmo que eu e você, nós fôssemos formados no ventre da mãe, a graça de Deus ela já estava sobre a nossa vida. Porque quando a Bíblia fala que Jesus, Ele sendo Filho de Deus, Ele foi enviado a essa terra para salvar cada um de nós, a Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fico imaginando a alegria de Deus e ao mesmo tempo o sofrimento de entregar o único filho por uma humanidade que não tinha compromisso, por uma humanidade que não tinha responsabilidade. Porque a própria Bíblia nos fala que Ele nos amou primeiro. Antes que eu e você amasse Ele, Ele já tinha nos amado. Às vezes a gente olha e diz, eu amo Jesus, mas antes que nós amássemos Ele, Ele já tinha nos amado. E eu tenho observado essa noite o quanto Deus tem tocado através dos louvores, mostrado para cada um de nós que a graça dele é fundamental para mim e para você. Por que a graça é fundamental? Porque é através dela que eu e você alcançamos salvação. E isso não vem de nós, como a própria Bíblia nos falou, é dom de Deus. A gente alcança essa salvação pela graça. Mas como que eu alcanço? Através da graça. E isso não vem de mim, é dom de Deus. Foi Ele quem deu, foi Ele quem entregou o seu único filho para que eu e você pudesse ter o privilégio de alcançar a salvação. E como eu alcanço a salvação? Através da graça. E que graça é essa? Eu fico imaginando, é a graça do Senhor Jesus, que amou a minha e a sua vida primeiro e se entregou por mim e por você. Ainda como eu falei, nós em delitos e em pecado, mas Ele sabia de tudo e se entregou pela minha e pela sua vida. Ele sabia que eu e você iria errar,
Mas Ele nos amou primeiro. Eu fico imaginando quando a gente tropeça, quando a gente erra nas situações da nossa vida, e a gente olha pra gente e a gente imagina, por que Deus me amou? Ele sabia que eu ia errar, Ele sabia que eu ia pecar, mas Ele me amou primeiro. Ele amou a mim e a você, sabendo do nosso defeito, sabendo da nossa dificuldade. Aleluia. Só que eu acho interessante porque Ele não quer a minha e a sua vida permanentemente em dificuldade. Ele quer mudar. Ele quer mudar a minha e a sua vida. E para esse favor, Ele ofereceu a graça dele. Para que a minha e a sua vida fosse mudada, Ele resolveu estender uma graça na nossa vida. Ele resolveu nos agraciar com a sua graça. E que graça é essa? Como eu já falei, é um favor imerecido. É um favor que eu e você não merecia, mas Ele resolveu oferecer essa graça. Ele resolveu oferecer esse privilégio de nós tornarmos os filhos, de nós tornarmos cordeiro com Cristo, através dessa graça. Aleluia. Eu acho interessante porque a gente observa e diz, mas que graça é essa? E a própria Bíblia, ela vai nos mostrar que quando a graça de Deus ela foi anunciada a primeira vez, a própria Bíblia vai mostrar, a palavra de Deus vai mostrar que a primeira vez em que a graça ela foi anunciada, a Bíblia diz que 3.000 almas foram salvas. Glória a Deus. A Bíblia fala que pelo discurso de Pedro, no início do livro de Atos, a Bíblia fala que no versículo 2, a Bíblia vai nos mostrar que quando Pedro ele prega a graça. Já não pregava mais a lei. Pedro prega a graça. E quando Pedro ele vai pregar a graça para aquele povo, a Bíblia fala que 3.000 almas são alcançadas. Que 3.000 almas foram alcançadas pela graça. Eu fico imaginando a dificuldade às vezes que eu acho de ser alcançado por Deus. E no discurso de Pedro, 3.000 almas foram alcançadas pela graça. E essa graça passou, essa graça desapareceu. Eu entendo e você entende que jamais. A própria Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que essa graça permanece, que essa graça continua em nosso meio. Aleluia. Que se 3.000 almas foram alcançadas, hoje Ele pode te alcançar. Hoje Ele pode me alcançar. Glória a Deus. Às vezes a gente olha e acha, mas era o discurso de Pedro, era a palavra que Pedro pregava. Mas se você e eu atentar, essa palavra que Pedro pregava é a mesma que está sendo pregada hoje. Essa graça que foi anunciada, esse Jesus crucificado, que foi louvado hoje, é o mesmo que foi lá com Pedro. É o mesmo que estava naquele dia quando Pedro pregava sobre a graça. E acontece uma maravilha. 3.000 almas foram alcançadas pela graça. E logo após, a Bíblia fala que estava em média de 120 pessoas reunidas no lugar. E a Bíblia fala que, pela graça de Deus, que mais uma vez a graça ela envolve o povo. Mais uma vez, a graça de Deus é derramada em meio ao povo. Mais uma vez, a graça de Deus, ela invade toda a igreja. Aleluia. Aí eu fico imaginando, às vezes a gente olha para as situações e a gente se depara no meio de um culto desse em que Deus tem falado grandemente. E a gente diz, onde a graça de Deus está? Cadê a graça de Deus? E Deus já tem falado grandemente para comigo e contigo, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer na presença dEle, o quanto Ele deseja que eu e você esteja diante dEle. Por que Ele deseja? Porque eu e você era afastado, mas Ele viu o seu único filho. Ele não tinha 2, Ele não tinha 3, Ele não tinha uma segunda opção. Talvez quando Deus me pede alguma coisa hoje, eu tenho uma segunda opção para ficar agarrado. Só que Deus, Ele não tinha a segunda opção. Deus tinha uma única opção. Ele tinha um único filho. E aquele único filho que Ele tinha, a Bíblia fala que Ele entregou pela minha e pela sua vida. E através desse filho, foi onde eu e você foi alcançado pela graça. Foi onde a minha e a sua vida, ela foi alcançada pela graça. Eu fico imaginando que muitas vezes a gente erra e a gente desvia do caminho do Senhor.
mas a graça dele não abandona a nossa vida. A graça dele não desiste da minha e da sua vida. Muitas das vezes, eu e você, a gente desiste das coisas de Deus, a gente desiste do propósito de Deus, a gente desiste do caminho que Ele nos colocou, a gente desiste daquilo que Ele nos entregou. A gente olha para Deus e fala: Senhor, eu não aguento mais, eu desisto de tudo, eu entrego tudo. Só que a Bíblia fala que Jesus, que Deus, o próprio Deus, quando Ele entrega o seu Filho, Ele entrega, e eu imagino a angústia de Deus, mas nem por isso Ele desistiu. A Bíblia fala que quando Ele era levado até o Gólgota, até o Calvário, a Bíblia fala para nós que as pessoas chicoteavam Ele, que as pessoas, os soldados, cuspiam Ele, os soldados batiam nele, e tudo isso Deus via. Tudo isso Deus contemplava do céu, mas em nenhum momento Deus desistiu da minha e da sua vida. Em nenhum momento Ele desistiu de entregar o seu Filho. Só que muitas das vezes a gente começa a desistir das coisas de Deus muito fácil. A gente começa a esquecer o que Ele fez pela minha e pela sua vida muito rapidamente. Talvez por uma situação, talvez pela dificuldade, talvez porque alguém se levanta contra a nossa vida, talvez porque não está acontecendo do jeito que eu queria. Aí eu olho para a situação e falo: desisto de Jesus. Eu acho interessante, porque para nossas vidas, para nossa própria vida, a gente não desiste. Para nosso próprio propósito, a gente não desiste. Mas para o propósito de se encontrar com Deus, às vezes a gente desiste. Às vezes a gente se entrega facilmente. Só que a Bíblia mostra que quando Ele oferece o seu Filho, pela graça, Ele não desiste da minha e da sua vida. Ele nos alcança por aquela graça e Ele não desiste, Ele não quer perder. Eu fico imaginando que a gente, muitas das vezes, a gente deixa que Deus vá, a gente deixa que Jesus passe desapercebido. Eu fico imaginando quantas pessoas se depararam com Jesus. A gente leu na leitura oficial essa noite da palavra que Jesus ia passando e foi encontrar com Ele. Foi uma série de milagres. E Jesus ia passando, e a mulher toca nele, e o outro vai ao encontro dele, e o outro chama ele para a casa dele, porque aquelas pessoas necessitavam de Jesus. Aquelas pessoas necessitavam da graça de Deus. Então elas vão ao encontro de Jesus. Elas não deixam Jesus passar desapercebidamente. Só que às vezes, quando a gente se encontra nessas situações, a gente começa a observar, a gente começa a enxergar o problema, e a gente não vê Deus mais em nada. A gente só vê obstáculo, a gente só vê problema, a gente só vê dificuldade. Só que eu fico imaginando e olhando para esta palavra que a gente deu essa noite e vendo que muitas daquelas pessoas não olhavam para o seu problema. A Bíblia fala que a mulher que tem o fluxo de sangue, há muitos anos ela já tinha recorrido a tudo quanto era médico. Ela já tinha recorrido a tudo quanto era ser humano e não encontrou a solução. Então ela precisava de alguém para resolver o problema dela. Talvez eu e você essa noite, a gente já procurou quantas pessoas, talvez a gente procurou tantos intermediários, talvez a gente procurou tantas opções para resolver o nosso problema, talvez a gente procurou tantos meios para resolver a situação, talvez a gente já procurou tantas pessoas para trazer o resultado para o nosso problema, mas não veio. Sabe por quê? Porque Ele te trouxe hoje aqui para falar para você que Ele hoje te encontra pela sua graça. Hoje Ele te trouxe aqui para mostrar que é pela graça dEle que você resolve sua situação, que é pela graça dEle que Ele vai mudar a tua história. Não adianta eu e você, a gente querer ocupar o nosso tempo com outra coisa. Ah não, mas eu vou procurar dessa outra forma, eu vou procurar dessa outra maneira. Só que é só pela graça. Não há outro caminho a não ser pela graça. Aleluia. Não há outra maneira de nós adentrar na presença de Deus se não for pela graça dele, se não for pela misericórdia, se não for por este favor imerecido.
Sabe por quê? Às vezes a gente peca, a gente erra diante de Deus e a gente vê que a gente não tem dignidade de chegar diante de Deus. A gente não tem crédito. Talvez você já chegou nessa situação de não ter crédito de chegar diante de Deus, de não ter crédito de louvar o nome de Deus. Não é de Deus falar que você não tem crédito, é você observar isso na sua vida e falar: Senhor, hoje eu não tenho crédito de nada. Hoje eu não tenho crédito, Senhor, de adorar o teu nome. Hoje eu não tenho crédito nem de abrir a boca e falar no teu nome. Só que Jesus faz diferente. Sabe por que ele faz diferente? Porque quando alguém olhar para a tua vida, ou quando até você mesmo olhar para a tua vida e dizer assim: eu não tenho crédito, aí Jesus fala: agora eu vou fazer através da tua vida. Agora eu vou mudar a tua história. Porque hoje você fala para mim que não tem crédito, então é agora. Sabe por quê? Porque hoje eu vou colocar os meus créditos dentro da tua vida. Hoje quem vai adentrar não é os teus créditos. Hoje quem vai falar não é o que você conseguiu até hoje. Hoje quem vai falar é o meu Espírito através de você. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha digno de alguma coisa. A gente se acha digno de ser reconhecido filho de Deus. A gente se acha digno de ser considerado servo de Deus. Aí a gente entra numa situação pela qual Deus mostra pra gente que a gente não é digno, que a gente é miserável. Aí a gente olha diante disso e a gente diz: Senhor, não sou nem digno de estar na tua presença. Não sou nem digno de estar falando com o Senhor. Aí Deus diz: agora é bom, porque você reconheceu que eu sou tudo na tua vida. Ele quer ver reconhecimento na minha e na sua vida. Ele quer ver que eu e você reconheça que é pela graça dele que você e eu estamos vivos. Ele quer ver e ele quer que você, não é nem que ele veja, é que eu e você veja, porque ele já sabe. Ele já sabe a minha e a tua capacidade, mas ele quer mostrar para mim e para você que ainda que nós tenhamos alguma capacidade, mas é pela graça que nós estamos aqui. Ainda que eu e você olhe para tudo o que ele tem falado e ache que nós somos capazes, ele precisa mostrar para mim e para você que é pela graça que nós estamos aqui, que é pela graça dele que nós estamos vivos. Como o salmista falou, que se não fosse o Senhor, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. E sabe o que é que significa isso? Que se não fosse pela graça dele, se não fosse pela misericórdia dele, o inimigo já tinha engolido a minha e a tua vida viva. Mas é pela graça. Sabe por quê? Eu não sei o que você passou até aqui. Dificuldade você já passou na tua vida. Por quantos momentos difíceis você passou na tua vida. Só que uma coisa é: se não fosse pelo Senhor, o inimigo já tinha te engolido vivo. Glória a Deus. Se não fosse pelo Senhor, as situações da tua vida já tinha te matado. Se não fosse pela misericórdia dele, o que você já passou já tinha te ceifado. Talvez alguém olhe e diga: eu não passei por nada, irmão. Mas tem gente aqui hoje que Deus trouxe para mostrar que se não fosse pela graça dele, não estaria mais vivo. Se não fosse pela misericórdia, não estaria mais vivo. Talvez você olhe e diga: mas irmão, eu nunca passei por nada. Eu sempre tive minha vida boa. Só que tem gente que Deus trouxe hoje para falar assim: é pela graça, não é por vantagem sua, não é por crédito seu, é pela graça que você está aqui. É pela minha graça que você ainda está vivo. Talvez você olhe para mim e diga: mas que graça é essa? É um favor imerecido que ele morreu lá na cruz do Calvário para dar a vida a mim e a você. E muitas vezes a gente negligencia. Muitas vezes a gente acha que não foi nada. A gente acha que o ato que ele fez na cruz não significou muito. Mas saiba de uma coisa: se eu e você estamos aqui, foi por causa do ato na cruz. Aleluia. Se ele não tivesse levado a sua cruz, eu e você não estaria aqui. Então guarde uma coisa: é pela graça de Deus que tu está aqui. É pela graça de Deus que você não morreu ainda. Talvez você olhe para mim e diga: é verdade, irmão. Alguém pode pensar e dizer: mas não aconteceu nada. Mas Deus está falando contigo.
Deus sabe a tua história. Deus sabe de onde Ele te tirou. Deus sabe o que Ele fez na tua vida. Talvez alguém que esteja do teu lado sentado não sabe nada do teu trajeto. Não sabe o que aconteceu no teu passado. Não sabe o que Deus já fez na tua vida. Mas o dono da graça sabe de tudo. O dono da vida que te trouxe aqui, Ele sabe tudo. Ele conhece, por isso que Ele te trouxe. Por isso que Ele trouxe você essa noite para falar com você. A minha graça te basta. Talvez você olhe e diga, mas está difícil. Paulo olhou para Deus e orou 3 vezes, pedindo a Deus. E Deus falou com ele, a minha graça te basta. Oh glória. E Deus está falando com alguém. Você passou pelo vale, mas a minha graça te salvou. A minha graça te tirou do lamaçal do pecado. Talvez você olhe e diga, olhe hoje e diga, mas eu não saí ainda. Mas a graça de Deus já te alcançou. Não precisou você sair ainda para saber. Ele te alcançou porque Ele te amou primeiro. Não foi eu que te amei primeiro, não foi o teu irmão. Quem amou foi o próprio Jesus. Talvez eu olhe para você hoje e imagine, mas Ele te trouxe aqui porque Ele te amou e a graça dEle envolveu a tua vida quando tu não imaginava. Quando tu achava que não servia para nada. Quando tu olhava para si próprio e dizia, não tem mais jeito. Aí Deus diz, um dia eu vou falar para você que é pela graça. Um dia eu vou falar para você que é pela graça que tu está vivo. Que é pela graça que eu te levantei. Que é pela graça que eu salvei a tua alma. Talvez alguém que esteve do teu lado olhou para você e disse, vai morrer. Mas o dono da vida disse, não, isso aqui é para a vida. Isso que eu estou fazendo na vida dele é para a vida. É para dar vida. Tem gente que olha o que aconteceu na tua vida e achou que tu ia morrer. Eu já passei por isso. E teve pessoas que olhou para mim e disse, vai morrer. Mas se eu não tivesse morrido naquela situação, eu não estaria aqui hoje. Foi por causa da situação que eu vivi que hoje eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu precisava ter um contato com essa graça. E talvez você olhe e diga, por que eu passei por isso? Porque você precisava ter um contato com a graça. Você precisava ser envolvido pela graça. Talvez você olhe e diga, você sabe alguma coisa da minha vida? Eu falei, eu não sei. Eu falo, eu não sei. Mas quem... Eu posso planejar algum raciocínio na minha cabeça e querer falar alguma coisa